Segunda-feira chegando, dia 24 de maio de 2021. Participação especial de Romildo Campelo, nosso consultor especial aqui na Rádio Metropolitana. Bom dia, Romildo. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Romildo, vamos falar do meio ambiente, né? Começar falando do ministro Ricardo Salles, né? De tantas polêmicas acontecendo em Brasília, especialmente quando falamos sobre essas investigações, inclusive de passar boiada, né? Que está acontecendo em Brasília. Eu gostaria que você começasse sobre esse assunto para a gente voltar para a região do Alto Tietê. Olha, Marilei, esse assunto veio a público, né? Ano passado, quando teve aquela famosa reunião do presidente, ainda o ministro da Saúde, o Nelson Teich, né, que ficou 28 dias como ministro, e o Ricardo Salles fala naquela reunião que tinha que aproveitar o momento da Covid, que todos os olhares da imprensa estavam para a Covid, para fazer a liberação de tudo que pudesse, passar boiada nas falas dele, e tudo que pudesse fazer para simplificar, para liberar, para tirar as amarras, né, tinha que ser feito. Seria uma fala positiva se isso fosse bem dosado, né? Porque a burocracia tem que ser, como tudo na vida, bem ponderado e dosado, né? Como aquela definição da diferença entre veneno e remédio e a dosagem. Se você não pode ter burocracia demais, né? Porque senão nada acontece, mas também não pode ter burocracia de menos, controle de menos, senão qualquer coisa acontece, né? E foi o que aconteceu, né? Eu até concordo com a análise do ministro no sentido de que é preciso simplificar, acelerar, dizer sim ou não de maneira mais rápida, né? Agora, você não pode tirar os controles e as proteções do meio ambiente para deixar qualquer coisa acontecer. Esse que é o problema. Não é a busca de que o Estado seja mais rápido, seja mais eficiente. Isso está certo. O que está errado é tirar os controles de proteção que garantam que a madeira que está cortada é a madeira que está liberada para cortar, né? Que não haja contrabando, que não haja sonegação fiscal. E que, infelizmente, foi o que a Polícia Federal Americana percebeu, né? Que quem denunciou o ministro foi a polícia americana, que percebeu que tinha madeira sem licença chegando nos Estados Unidos, ligou para o Brasil e ouviu do Ministério do Brasil, do Meio Ambiente, dizendo, não, mas agora mudou, o Brasil agora tirou essas coisas, não tem mais burocracia nenhuma. Quer dizer, não fez o que deveria ser feito, que é melhorar a burocracia, melhorar a eficiência do Estado, e simplesmente deixou passar boiada, deixou cortar tudo e ir qualquer coisa para o exterior. E aí que está o erro, né? E isso, de maneira muito clara, constatado pelo governo americano, que foi quem percebeu e chamou a atenção do mundo inteiro. No momento, logo depois que o presidente Bolsonaro fala, naquele encontro que o presidente americano Joe Biden promoveu, com todos os líderes mundiais, dizendo que o Brasil ia fiscalizar, ia cuidar do meio ambiente, ia fazer a sua parte para minimizar o aquecimento global, a gente percebe que a prática é outra, né? Que o que está acontecendo é um completo descontrole e isso vai nos afetar muito, não só pela imagem do país, não só porque a gente vai de fato desmatar mais do que poderia e deveria na Amazônia, mas as restrições que isso vai trazer. Porque o mundo inteiro está em cima e preocupado com a questão ambiental, cobra do Brasil a sua posição de atuação nessa área e o governo do Brasil está fazendo o contrário, né? Ao invés de proteger, liberou geral passando boiada. Isso vai refletir para nós nas outras vendas, na venda de soja, de carne, de outros produtos que passam por fiscalização e tem a exigência desses outros países que compram o nosso produto da proteção ambiental. Então, o estrago que o ministro Ricardo Salles está fazendo é muito mais profundo, não que seja pouco o corte ilegal de árvores, mas vai muito além disso, né? E vai impactar aí a economia e a imagem do Brasil e as relações comerciais com os outros países. Só para a gente lembrar o assunto, né? Na quarta-feira passada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
viu-se obrigado a interromper uma temporada no Pará para comparecer à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, embora ele tenha se adiantado, né, aos fatos e se apresentado espontaneamente aos delegados da operação que investiga essa exportação ilegal de madeira. Salles está mais enrolado do que deixa transparecer. Com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, aí os investigadores quebraram o sigilo fiscal e bancário do ministro e realizaram busca e apreensões nos gabinetes da pasta, além dos endereços particulares. 10 servidores públicos em cargos de confiança foram afastados e o mais graúdo, Eduardo Bin, o presidente do IBAMA, também Caiu, né? caiu. A apuração tem ramificações internacionais após uma carga de madeira ilegal, oriunda do Brasil, como explicou o Romildo, ter sido apreendida nos Estados Unidos, e empresários estrangeiros acusaram funcionários da área ambiental de envolvimento nesse esquema. Então, o esquema estaria dentro do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, segundo as investigações. Inclusive quebraram o sigilo do escritório de advocacia que ele e a mãe têm, são sócios, né? Ele, ministro Ricardo Salles, e a mãe tem um escritório de advocacia, quebraram o sigilo, tem movimentações enormes de dinheiro nesse escritório. Então, a situação do ministro começa a ficar muito complicada, né? O presidente Bolsonaro falou nesse final de semana ou no outro que ele é um excelente ministro, mas sempre me lembra aquela brincadeira de técnico de futebol prestigiado pela diretoria, né? Quando a diretoria do time fala que o técnico é muito bom, é porque já está pensando em trocar, né? E normalmente Então, essa é a falar em dinâmica. trocar, o advogado Antônio Claré Júnior, ele é cotado para assumir o lugar do Ricardo Salles no comando do Ministério do Meio Ambiente. Acredita que o Brasil pode liderar a revolução ambiental mundial. Saiu uma informação, inclusive, na coluna do Matheus Leitão da Veja, né, dizendo o seguinte: Brasil pode liderar a revolução ambiental, segundo esse advogado, que é Antônio Claré Júnior, que pode assumir o lugar do ministro Ricardo Salles no comando do Ministério do Meio Ambiente. Na coluna da Veja, o Antônio Claré disse estar honrado por saber que seu nome é analisado pelo governo Bolsonaro, mas enfatizou que seu foco está em Minas Gerais nesse momento. Só para a gente contextualizar, nesse momento ele diz que está focado em Minas Gerais, mas ele se sente honrado em ter seu nome ventilado para um cargo tão importante. Desde dezembro de 2019, Antônio Claré Júnior é diretor-geral da Agência Reguladora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. Seria uma Sabesp de Minas, mais ou menos. Arcesp. Arcesp, né? Agência Reguladora. Mas mais ou menos, só para a gente entender, né? Mais ou isso. menos um SEMAI em nível estadual. Mais ou menos isso, né? Mas não sei se é isso ou se é uma agência reguladora estadual, né? Ou tipo Martesp, então. Artesp é transporte, Arcesp. Sim, mas mais ou menos... Arcesp é de água. De água saneamento, É um advogado que parece que está sendo bem cotado. Sim, parece que está bem cotado e parece que tem uma noção mais ampla do papel do que é o meio ambiente para o Brasil de hoje, né? Que o Ricardo Salles, eu acho até que ele faz o diagnóstico correto, mas escolhe o remédio errado, né? Quer dizer, precisamos simplificar sim, precisa melhorar, precisa agilizar, mas não pode ficar sem proteção, sem lei, sem regulamentação, né? E isso é um sinal, quando começa a sair nomes, é um teste dos nomes, né? Que essa é normalmente a dinâmica, começa a soltar um boato, né? Ver qual é a reação, né? O que falam do cara, se tem algum problema não tem, se é bem recebido, né? Porque certamente o presidente Bolsonaro tem recebido pressões de todos os lados, ou de muitos lados, né, para trocar o ministro Ricardo Salles, né? A economia e outros setores, os ambientalistas 100% são contra a atuação dele, e muitos dos setores econômicos mais progressistas também. Então, o nome do Claré Advogado é uma primeira sondagem já no processo de mudança de ministério. Até porque você tem um ministro com investigação da própria Polícia Federal, é muito difícil de explicar, né? Mesmo com troca de comando da Polícia Federal, com todo o esforço de ter um controle sobre a Polícia Federal, foi tão escandaloso que não teve como segurar, né? A autorização do Supremo, quer dizer, a Polícia Federal agiu da forma que tinha que agir, né? Pedindo autorização, porque se trata de um ministro de Estado.
mas com fortíssimos indícios de má gestão, de problema. Então a gente tem um horizonte aí bem complicado pela frente aí para ele, né? Parece que ele não fica muito tempo no cargo. É o que tudo indica, né? Tudo Como, indica. como eu brinquei com você, com os ouvintes, que essa história de prestigiado é igual técnico de É, futebol que mas já não agrada mais mas já o. faz tempo que ele está sendo desgastado, Sim, né? sim. É que tá sendo. Ele é uma pessoa muito complicada, né? Você vê a maneira como ele conduz a- o Ministério, do mesmo modo que foi aqui quando ele foi secretário de Estado do Meio Ambiente também. Acabou sendo trocado muito rapidamente, né? O próprio partido que o indicou acabou trocando, colocando outra pessoa, porque ele arrumou uma série de confusões com o Ministério Público Estadual, com a APA do Tietê. Foram vários problemas que teve na gestão dele como secretário e trocou em coisa de um ano, ou menos de um ano, trocou o secretário de Meio Ambiente, né? Nós vamos acompanhar. Vamos. Aqui na região do Alto Tietê, o novo presidente do subcomitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras é o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, ele que é do PL, né? Junto com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que é o Condemate, que o presidente é o Rodrigo Achiuchi, também do PL, prefeito de Suzano, estão trabalhando para aprovar os royalties pelo uso da água para as cidades em área de proteção aos mananciais. A última vez que o prefeito esteve aqui, o prefeito Vanderlon Gomes, que é o prefeito da nascente do Tietê, né, que é Salesópolis, falamos muito sobre esse assunto. Como que está esse trabalho, já que você também está nessa equipe, né, Romildo? Tô Vamos sim. explicar o seu papel também. O prefeito Vanderlão me convidou para ajudá-lo no desenvolvimento das ações no subcomitê e no comitê. Estou ajudando o prefeito de Salesópolis de maneira voluntária, não estou trabalhando na prefeitura de Salesópolis, é uma ação voluntária minha. Pela minha história no próprio comitê, eu fui do comitê aí por uns 10 anos, conselheiro do comitê, e nesse momento muito importante em que ele assume a presidência do subcomitê, e no ano passado o Condemate, ainda presidido pelo Rodrigo Achiuchi, que Sim, foi reeleito reconduzido. agora, reconduzido. O comitê, aliás, o Condemate contratou um estudo pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, para fazer uma proposta para que as nossas cidades, que têm área de proteção aos mananciais, que geram água para abastecimento das pessoas, tivesse alguma forma de compensação financeira para as cidades. Porque hoje só tem compensação financeira as cidades que têm água para geração de energia elétrica, né? Há uma nova lei estadual aprovada neste ano, iniciativa que muda o cálculo do ICMS, e agora tem uma previsão de que também no ICMS você tenha calculado as cidades com área de água para abastecimento, uma iniciativa do deputado Edmir Chedi. Só que nossas cidades precisam de muito mais do que isso, né? Nós temos a cobrança pelos da água, nós temos o FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e não vai nenhum dinheiro para os municípios que têm, por você ter uma ideia, Marilei, Mogi tem 65% do seu território protegido por alguma lei ambiental, né? Ou 65% dos de Mogi, mananciais, ou ou área de proteção mananciais, ambiental, APA, ou APA, ou a APA da Serra do Serra do Itapetí agora. Itapetí. Salesópolis são 98% do município. Nossa, praticamente inteiro. Praticamente Né? inteiro. Biritiba também, né? Biritiba também tem 95, acho. é um número 96. bem grande dessa grandeza. Salesópolis, eu sei de qual que é 98, só não é o centro da cidade, né? Toda a cidade de Salesópolis... Você não pode ter nenhum tipo de indústria poluidora, nada. Poluidora nenhuma. Pode algum tipo de indústria, sim, moveleira, mas é muito pouco, muito específico, e o que engessa muito a possibilidade da cidade crescer ou se desenvolver, né? Se cuidar da cidade. E a mesma lei que faz com que ela tenha um papel ambiental fundamental para abastecimento de água tem que ter uma compensação para os moradores de Salesópolis, de Biritiba, de Mogi, de Suzano, até Ferraz de Vasconcelos, todos têm área de proteção ao manancial. Então, primeiro passo, o Condemate contratou o estudo para avaliar como calcular isso, que leis precisam ser alteradas ou que maneira jurídica para ser alterada. Isso agora, o estudo está pronto, né? Isso agora o subcomitê, o presidente
Vanderlon, vai trabalhar junto com o Condemate, porque o presidente é o prefeito Rodrigo Achiuchi, e que contratou esse serviço, esse estudo, né, junto com o comitê, para que haja esse encaminhamento. Isso acontecendo abre uma perspectiva de mais dinheiro para as cidades, né? Para cuidar exatamente da geração de emprego, para cuidar dessas áreas, para gerar desenvolvimento econômico. Então, essa é uma pauta muito antiga, né? E que agora começa a ter uma luz no fim do túnel, uma luz que não é um trem na contramão, mas é uma possibilidade real da gente conseguir gerar recurso para essas cidades. Isso pode ser uma agenda extremamente importante, é talvez a grande missão aí dessa gestão do comitê, do subcomitê, de botar isso para acontecer e levar dinheiro para as nossas cidades, desenvolvimento, novas opções aí de desenvolvimento sustentável para as nossas cidades. Então tem uma agenda muito importante do subcomitê. Como que é o trâmite disso? Então tem uma jornada agora, né? Tem agora o detalhamento final de quais são os dispositivos legais que tem que mexer, ou seja, se é lei, se é decreto, se é... Pela Assembleia Legislativa. Não, pelo próprio grupo de estudo. Pelo né? grupo, para entender para entender isso. Que vai entrar na Assembleia, é isso? Para eventualmente entrar na Assembleia e fazer uma mudança em lei estadual, né? Nós estamos tentando estudar se existe alguma possibilidade de não precisar de lei, né? Para não precisar ir para a Assembleia. Se com decreto, com regulamentações, isso é possível. Porque seria muito mais rápido. Para não ter que passar pelo trâmite dos deputados estaduais. Exato. Né? Provavelmente, uma parte sim e outra parte tem aqui para a Assembleia, que sempre é um trâmite mais demorado, né? Mais difícil, mas aí teremos que mobilizar os deputados da região, né? E depois encaminhar à Assembleia Legislativa, para poder isso acontecer e as cidades terem, de fato, além do seu papel ambiental, ter uma compensação financeira, porque não dá para falar só em proteção ambiental sem falar na questão econômica e social, né? É um tripé que tem que estar junto, né? Então, se as cidades têm a obrigação, têm um papel ambiental de proteger essas áreas para gerar água, elas têm que ter uma compensação financeira. O que tem hoje é a aprovação de projetos. A prefeitura tem que apresentar um projeto, para o projeto ser avaliado e eventualmente aprovado e liberar o recurso. O que nós estamos para os municípios, né? Já separado para as ações nesta área, sem ter que submeter a projeto, avaliação e tudo mais. Entendeu? Entendi. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na participação especial do Romildo Campelo, o Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre com a gente. Bom dia para Silene Furlan, Vera Fernandes de Souza, Marisa Meoca, ótimo dia. Renato Lima, Lourdes Fernandes, bom dia, Lu. Paula Galvão também aqui conosco, Carminha de Luca Pimentel, JC Peninha, ótimo dia também, falando conosco aqui na nossa Rádio Metropolitana, Eduardo Ribeiro, a Luciana Equedo. E eu quero também comentar, Romildo, em um dos nossos assuntos aqui, nós vamos ter, inclusive, na próxima sexta-feira, dia 28, a Fundação Florestal organizando a oficina de caracterização do plano de manejo da APA Serra do Itapetí em reunião extraordinária. Como que é esse evento, oficina de caracterização do plano de manejo da APA da Serra do Itapetí? Então, Marilei, primeiro assim, a Serra do Itapetí ela é protegida desde os anos 80 por uma lei do falecido deputado Maurício Najar. Najar, eu me lembro disso. Né, que foi um visionário, eu sempre acho importante lembrar isso, porque ele fez uma lei de proteção antes da legislação federal que cria todo o sistema de proteção. Não tinha acontecido nem a Eco 92 ainda, Não, né? é de 85 essa lei. Não tinha nem tido o começo de que a gente começou a falar dos ecochatos, lembra? Não, eu diria de outra forma, antes mesmo de ter a consciência ambiental, disso tá na pauta. Ele foi um precursor, né? Foi, um visionário. Foi um né? visionário. Isso eu sempre gosto de falar disso, porque é impressionante a visão que ele teve da importância da Serra do Itapetí. Só que como essa lei foi criada antes do Sistema Nacional de Proteção Ambiental, de Unidade de Conservação, essa lei não traz nenhuma compensação financeira para Mogi, Guararema e Suzano, que são as cidades que pegam a Serra do Itapetí, né?
Então, teve o mérito de proteger a serra, porque se não fosse essa lei, certamente essa serra hoje estaria ocupada por casas e não teria mais a Serra do Itapetí como a gente vê e precisa dela. Só que a vantagem foi proteger e a desvantagem, porque não tinha como adivinhar, ela não trouxe os benefícios financeiros que as áreas de proteção ambiental trazem, né? Quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui em Mogi, trabalhei muito para isso. Não consegui, aí, o secretário era o Bruno Covas, secretário de Meio Ambiente, o falecido, saudoso Bruno Covas. Sim, eu me né? lembro bem disso. Com ele estava o assessor dele era o Daniel Teixeira de Lima, que depois virou secretário nosso aqui em Mogi nos últimos 4 anos. Olha como tudo é perto, né? É, perto e a vida é dinâmica. E aí, quando eu estive como secretário de Estado da Cultura, eu conversei com o governador Márcio França e o secretário do Meio Ambiente era o Maurício Brusadin, que substituiu o Ricardo Salles, né? Maurício veio aqui. Veio aqui Na rádio. Ricardo Salles eu não tive o prazer. E o Maurício não, veio depois. aqui e falamos aqui, inclusive, da questão da Serra do Itapetí. Foi. Né? Então, houve ali uma confluência, um secretário de Meio Ambiente amigo e sensível à questão ambiental, o governador que deu apoio, e nós conseguimos aprovar o reconhecimento da Serra do Itapetí como uma área de proteção ambiental. Né? Que foi um ganho para todos nós. Para Né? todos nós. E estava lá e continua na Fundação Florestal a Lucila Manzatti, que tinha sido secretária adjunta, minha secretária adjunta quando eu fui secretário aqui em Mogi. Então eram pessoas que conheciam... É uma pessoa ligada a Mogi. Né? Ligada a Mogi, uma ecóloga super competente que conhece a questão e também estava no governo do estado. Então essa confluência permitiu a aprovação da Serra do Itapetí como uma área de proteção ambiental, né? Garantindo para quem já mora na Serra os direitos de continuar a morar, sem criar nenhum problema para os moradores da Serra do Itapetí, mas traz para a Serra proteção, recurso, fiscalização. Né? Foi criado a APA, foi criado um comitê gestor e agora está se fazendo, e nessa sexta-feira agora é uma oficina para começar o trabalho de elaboração do plano de manejo, das regras de uso dessa APA, o que nós podemos fazer na Serra do Itapetí. Vai ser virtual por causa da pandemia, né? Vai ser uma reunião das 8h30 da manhã ao meio-dia na plataforma Zoom. O endereço não adianta falar, porque é um monte de letrinha aqui, mas está, eu não sei se você colocou no seu post, mas está na minha página, que é uma sopa de letrinha que não adianta falar, grande, é pior do que né, não tem como falar. Mas é importante que isso está acontecendo, isso não parou, né, e a proteção da Serra do Itapetí continua, essa agenda continua, e esse refinamento desse trabalho com a presença aí da Fundação Florestal, da própria Lucila e do presidente, do diretor-presidente da Fundação. Vai ser na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira. Para quem quiser maiores informações, depois a gente vai colocar lá nas nossas redes sociais também. Tá. Combinado? Combinado. Fechado? Fechado. Agora, estamos encerrando, né? Não, pode falar o que você quiser. Tá, porque uma preocupação que eu tenho lá para Saboiada é que vários conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mogi falaram comigo, me procuraram, com a preocupação de que há um movimento na prefeitura de simplesmente cancelar o plano municipal de Mata Atlântica, que foi feito na gestão passada. É um documento, exigência legal, porque a Lei Federal da Mata Atlântica obriga que as cidades façam o Plano Municipal de Mata Atlântica, que é o plano para proteção, para primeiro entender quanto que se tem de floresta, de Mata Atlântica na cidade, e definir um plano de arborização e de recuperação dessas áreas. Mogi fez a lição de casa, preparou, fez com na verdade foi elaborado com um trabalho extraordinário da Universidade de Mogi, da UMC, do Laboratório de Geoprocessamento. Então, todo um diagnóstico da situação da cidade. Isso entrou no plano diretor de Mogi, subsidiou o próprio plano diretor e corremos um risco agora de ser cancelado isso. Por quê? Por uma vontade política da atual gestão. Né? É isso que os conselheiros têm comentado. Isso tem que ficar no radar para que a gente não permita que isso aconteça. Né? Se quer aperfeiçoar, tudo pode ser aperfeiçoado e pode ser melhorado e deve ser melhorado.
mas não ser à la Ricardo Salles, tira toda a legislação para não ficar com nada, né? Precisa melhorar, pode fazer trabalho de campo, tudo pode ser feito melhor e depois que está pronto a primeira versão, melhorar é mais fácil do que sair do zero, né? É muito difícil fazer a primeira vez, né? Depois que está feito, achar defeito, como pode melhorar, é absolutamente bem-vindo e necessário. Agora, nós não podemos cancelar um plano municipal de Mata Atlântica que foi feito e muito bem feito pela gestão, prefeito Marcos Mello, secretário Daniel, com a participação da universidade, aprovação do Conselho Municipal. Então, essa possibilidade me preocupa muito. Não rever, aperfeiçoar, mudar, mas simplesmente cancelar e ficar sem nada, né? Então isso tem que estar muito atento e no radar de todos para que isso de fato não aconteça. Então é o Plano Municipal da Mata Atlântica. Plano Municipal de Mata Atlântica, Quanto PMMA. que tem mais ou menos aqui em Mogi? Olha, Você lembra? do que você diz? De Mata Atlântica preservada. Que é a Serra do Itapetí. Tem a Serra. Eu até vi esse número. São 500 e poucas. Eu não vou lembrar agora o número, mas tem uma porção importante de Mata Atlântica dentro da área urbana. Entendi. Né? Porque aqui a gente, só para quem não é de Mogi, não está ligado no dia a dia ao meio ambiente, como é o caso do Romildo, eu também, porque eu falo muito sobre meio ambiente aqui na rádio, a gente tem a Serra do Itapetí, aí nós temos a Serra do Mar e a Mata Atlântica. Não, né? Todos são Mata Atlântica. Então, mas assim, nesse meio é a Mata Atlântica, não é? Mas assim, quanto que a gente consegue preservar? Não dá para. É isso que esse estudo que eles fizeram? Esse estudo fala isso. Esse estudo levantou quantas árvores nós temos em Mogi, tanto de mata. Assim, nós temos 65% da cidade protegido por lei ambiental. 65%. Tá? Isso nós estamos falando de Serra do Itapetí, áreas Serra do Mar. E área de manancial e áreas de preservação permanente, que basicamente tá? São as APPs. APPs, né? E as áreas de proteção ambiental também. Isso. E as aí, o Plano Municipal de Mata Atlântica estudou isso tudo e chegou a um detalhamento, por exemplo, na área urbana da cidade, levantaram o número de árvores que nós temos na área urbana de Mogi. Fizeram esse estudo, então? Fizeram. Eu estou com ele aberto aqui. Nós temos 52.220 árvores na área urbana, nos 80 km² de área urbana de Mogi. Entendi. Né? Levantando cada um, né? E detalhou depois que tem 40 mil árvores em área privada, 12.220 árvores em terrenos públicos. Entendi. Né? Isso que foi literalmente contado uma a uma, para poder fazer esse mapeamento, esse diagnóstico. Você tem uma ideia? Isso aqui não está documentado? Tá, é documento. E por que pode acabar esse plano? Porque a informação que me chegou dos conselheiros é que eles acham que precisa fazer de novo porque não foi bem feito, eles querem fazer diferente. Né? Eu acho que pode pegar esse plano e aperfeiçoar? Eu acho que não só pode, como deve. Né? Pode e deve. Né? Para você ter uma ideia, foi estudado o chamado ilha de calor. Se mediu qual a temperatura do chão onde tem árvore e onde não tem árvore. Né? E dá uma diferença em Mogi de 14 graus Celsius. A diferença de calor é muito grande. Entendi. Entendeu? E isso tudo definiu o que precisa ser feito, aonde plantar árvores, qual a prioridade, né? Onde você precisa preservar e onde você precisa plantar. E onde você pode eventualmente tirar e manejar, tudo mais. Foi um estudo muito bem feito, referência, eu diria, sabe? Agora, pode aperfeiçoar, pode melhorar, claro que pode e deve, mas não pode tirar isso, revoga, começa do zero. Né? Entendi. Essa possibilidade, que vários conselheiros estão preocupados com essa possibilidade, me preocupa muito. Né? Porque volta na mesma coisa que a gente falou do Ricardo Salles no começo da nossa conversa. Quer dizer, precisa melhorar, precisa ser mais ágil, no caso do governo federal, das licenças, sim, mas não pode ter licença nenhuma. Né? O plano de Mata Atlântica pode melhorar? Claro que pode, mas não pode ficar sem. E jogar fora um esforço, um trabalho de referência que foi feito aí, não só pela prefeitura, não, estou falando do trabalho dos conselheiros, da universidade que assina o projeto, né, do laboratório que assina o projeto, toda uma equipe técnica muito competente, do LabMap, que é o laboratório lá da universidade que fez isso, e que a gente precisa ficar atento,
De novo, melhorar pode, aperfeiçoar, fazer levantamento em campo, fazer outras propostas, isso é muito bem-vindo, né? Acho que ninguém sabe tudo sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém sabe tudo, ninguém individualmente sabe Sempre tudo. dá para melhorar, Sempre dá para melhorar, claro. mas não pode ficar sem, não pode revogar. Ficar atento em relação a isso, a gente vai até levantar essa informação oficialmente, né? Porque é uma informação extraoficial, Sim, até porque você ficou sabendo sobre pessoas que pelos estão conselheiros, exatamente. no meio ali do meio ambiente, né? A gente vai levantar essa informação, tá, Romildo? Tá. Odete Souza, sempre vereadora aqui de Mogi. Bom dia, Bom dia, querida. Odete. Iracema Moraes aqui com a gente. O João Garrido Ramos Neto, saudações lá de Poá. Sônia Ferreira Ribeiro, bom dia para você. Sidney Sanches aqui com a gente. Ótima semana para você também. A Lourdes Fernandes, a Lu, fez uma pergunta muito interessante. O que o Romildo pensa da Serra do Itapetí ser explorada para turismo como era antigamente com o Parque Municipal? Porque o pessoal velho aqui de Mogi da região vai lembrar que nós tínhamos o Parque Municipal de Mogi, certo? Tá, eu vou responder de duas maneiras. A Serra do Itapetí pode e deve ter uma exploração, não sei se é a palavra correta, mas ter ecoturismo, ter as pessoas que têm, criar pacotes de turismo para a Serra do Itapetí, passeios, pode e deve, para que os moradores ganhem dinheiro com turismo, né? Não necessariamente, não do jeito que era o Parque Municipal, né? Porque Sem controle. Sem controle. Só para vocês terem uma ideia, o Parque Municipal tem uma área de mais ou menos 1 hectare. A área de convívio, né? Onde ficavam ali os pedalinhos, os lagos, os brinquedos e tal. É mais ou menos a área de um campo de futebol. Chegava a ter 5.000 pessoas no final de semana. Então você imagina botar 5.000 pessoas circulando num campo de futebol. Era muita gente. Era muita gente. Aí as pessoas acabavam levando planta, sabe? Leva uma samambaia, leva uma bromélia, Vai não sei o levando. quê, e vai levando. Então, não, que a resposta é: pode, deve, precisa ter um ecoturismo na Serra do Itapetí, né? Para que a preservação ambiental gere riqueza para as pessoas que preservam, né? Mas não exatamente igual ao que era naquela época, porque não cabe 5.000 pessoas dentro daquela área, né? Então o parque precisa ser repensado, pode e deve ter ecoturismo na Serra do Itapetí. Eu sou um apaixonado pelo turismo e o ecoturismo é uma modalidade fundamental do turismo. Tudo com estrutura. Com uma estrutura, né? E pensado no quanto de pessoas cabem, porque isso é mais ou menos o conceito, assim, olha, que nem essa sala aqui, cabem quantas pessoas? 5, 10 pessoas aqui já começa a ficar complicado, certo? Imagina botar 50 pessoas aqui, não fica impossível, né? Então, qualquer área tem uma capacidade de número de pessoas que você pode receber, né? A partir desse limite, fica insuportável estar naquele ambiente ou destrói o ambiente, né? Se puser 100 pessoas aqui dentro, vai estragar, né? Então, esse estudo, esse equilíbrio tem que ter. Agora, nós precisamos ter melhor uso e o turismo é a melhor maneira de preservar e gerar dinheiro para as pessoas. Almerindo Santana, bom dia para você. Grande Almerindo, bom dia. Nair Camiyama, Doroti Carrião, ótimo dia para vocês também. Márcio Cardoso, muito bom dia. E para todo mundo que nos acompanha também aqui na nossa Rádio Metropolitana, ótima semana, Romildo. Obrigado, Marilei, para você e todos os ouvintes. Obrigada, viu? Muito bom dia. Obrigada por você que nos acompanhou. Um ótimo dia, ótima semana.